Olá, como vamos? Prazer em vê-la. Prazer, muito bem. Que bom que a senhora está aqui. Desejo que seja muito bem-vinda. Contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho de como que começou essa história com a imunonutrição, contar um pouquinho da sua missão. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, muito feliz de conhecê-la aqui. Apesar de não ser presencial, é ao vivo, a gente está se vendo. Eu fico feliz com essas novidades da tecnologia, até porque eu me sinto bem um dinossauro aqui, né? Eu tenho 42 anos de formada, esse ano faz 43 anos que eu me formei em medicina, e eu fiz a nutrologia, que é o uso dos nutrientes como medicamentos, uma especialidade médica. Então, eu fiz essa especialização há mais de 35 anos. E por que que eu entrei nessa linha, né, da nutrição? Foi muito interessante, porque lá no início, quando eu comecei a trabalhar, eu estava na região metropolitana de Curitiba. Hoje eu moro nos Estados Unidos, mas eu estava naquela região e eu sempre fui fora da caixa, óbvio, né? Senão eu não estaria aqui. Mas a história toda foi em função dos meus pacientes que eles assim, não resolviam problemas com a medicina convencional. Isso lá há 40 anos atrás. E aí eu comecei a me dar conta que a gente não tinha como atender os nossos pacientes naquela época, e olha que houve uma evolução imensa nesses 40 anos, gente, foi assim impressionante, né? E a gente não tinha condições de melhorar, por exemplo, infecções de repetição. E isso me levou a buscar entre aquilo que existia, né, na nossa volta. Lembra que não tinha internet, né? A gente tinha que estudar em livro. Os artigos científicos chegavam em revistas anos depois, não era assim imediato que nem agora. Então a gente começou a procurar opções e nada é por acaso, por isso que também eu acabei entrando na área quântica, porque a gente acaba descobrindo, né, que quando você faz uma pergunta para o universo responde, né? E aí você Exatamente. acessa as informações, né? Mas naquela época eu não entendia disso, mas foi assim que aconteceu. Eu comecei a acessar informações. E a primeira informação que chegou na minha mão foi em cima de oligoterapia, que é uma terapia francesa criada na década de 30 por Jacques Ménetrier, um médico francês, e aquilo me encantou. A oligoterapia me encantou porque eram minerais, né? Em concentrações milesimais, ou seja, bem pouquinho, né? Uma quantidade muito pequenininha, dissolvidos, né? Numa solução. E esses minerais, eles eram ionizados, eles passavam por um choque elétrico. E quando as pessoas tomavam esses minerais, ampliava a ação do mineral nas condições metabólicas. Então a gente tem lá um monte de coisas andando nas nossas células, né? Nós temos aí em torno de 100 mil atividades metabólicas por minuto, então em cada célula. Então essas atividades elas eram ampliadas e tudo funcionava melhor. Era como se se desse um peteleco nas células e elas funcionassem melhor. Uhum. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu aprendi, por exemplo, a utilizar esses produtos. Eles eram franceses, vindo da França direto para o Brasil, empacotados, não tinha ainda no Brasil. E os pacientes tinham uma melhora impressionante, mas impressionante mesmo. Eu fiquei encantada com isso. Eu digo, nossa, eu quero aprender mais sobre isso. Aí eu fiz vários cursos, né? Cursos de fim de semana, às vezes de 3 dias. Fui para o Rio de Janeiro, fui para São Paulo, lá em Curitiba apareceram alguns cursos. Eu fiz um monte de cursos. Esse início que me mostrou o quanto que eu podia ajudar o paciente, que me levou a estudar nutrologia, porque eu pensei assim, poxa, mas se isso é nutriente, se isso é um mineral, eu tenho que me sentir habilitada a usar. E aí eu fui fazer nutrologia, o que foi uma grande decepção, porque a nutrologia clássica, ela é muito voltada
para as questões de nutrição enteral de hospital, nutrição parenteral, aquele paciente que está na UTI, que não consegue se alimentar, o grande queimado ou uma situação muito grave. Tá bom, a gente aprendeu tudo isso, mas não era o que eu queria, então eu passei a ser um dos. Eu brinco que nós somos os dissidentes da nutrologia, e lá naquela época, isso há 35 anos atrás, a gente então começou a fazer nutrologia de consultório. E é em cima disso que vão surgindo todas as outras questões, né? Eu me dediquei a aprender mais sobre a parte integrativa, né? Hoje a gente chama de integrativo, que eu gostei muito dessa mudança. Mas ao longo do tempo a gente chamava primeiro de complementar, alternativo, né? E a gente trabalhou com muita coisa legal, sempre com um grande objetivo que é ajudar as pessoas, né? E foi aí que a gente chegou nessa proposta da imunonutrição, no sentido em que quando você tem um nutriente e ele é usado de uma forma mais enfática, não é só uma salada, né? Por exemplo, você tem um suplemento que você pode então aumentar as concentrações daquele nutriente. Esse nutriente acaba oferecendo para as tuas, né, para o teu organismo e para as tuas células muito mais condições dela atuar adequadamente. Então, essa é a questão principal da imunonutrição. É muito interessante, né? O quanto que a gente pode observar também como que talvez essa explicação, né, da alimentação de impactar nossas células, né? Então, o quanto entender que isso vai ajudar, vai agregar a nossas células de defesa, não é? Exato. Uma coisa muito comum é as pessoas olharem para a alimentação, no sentido comida, né? Como algo que ou eu sou obrigada a comer porque preciso, ou algo que me dá prazer e eu como pelo prazer, né? Então, essa visão de que, na verdade, a alimentação ela é uma parte, né, do que nós precisamos para ter saúde, ela precisa ser melhor explorada, apesar de que muita gente fala. O que eu acho muito interessante é que as pessoas falam muito a respeito, mas ou é muito superficial ou Sim, não atinge as pessoas na forma correta, né? sim. Então, assim, é comum a gente ouvir falar, por exemplo, eu até uso muito esse exemplo, né? Porque eu cuidei da minha avó durante 12 anos, ela morou, os últimos 12 anos da vida dela, ela morou comigo, e ela costumava dizer que para gripe a melhor coisa era canja de galinha e vitamina C. E as pessoas têm essa visão, né, dos antigos que falavam muito disso. E quando você pensa nisso, poxa, canja de galinha e vitamina C, né? Por que que isso é bom para a gripe? E aí começa você a entender que, na verdade, existe uma relação entre uma vitamina, como é o caso da vitamina C, que é um antioxidante, que é uma espécie de nutriente absolutamente necessário, porque a gente, inclusive, sabe que a falta da vitamina C leva a doenças de pele, Uhum. xeroftalmia, quer dizer, problema de olho, visão, etc. Quer dizer, tem uma porção de situações que podem acontecer pela falta. Então, se alguma coisa que está fazendo falta me dá problema, é sinal que isso realmente me ajuda, né? Uhum. Por exemplo, a vitamina C ela é importante para a fabricação do colágeno, ela é importante para trocentas coisas, e existe relação, e acho que aí não há necessidade de aprofundar tanto, mas existe uma relação da vitamina C na célula. Ela tem receptor, ela entra dentro da célula e ela funciona lá dentro, como vários outros nutrientes, porque a nossa célula ela é uma verdadeira cidade, né? Cada uma das nossas células, que são as unidades do nosso corpo, elas são totalmente individuais. Olha que interessante, né? Eu acho isso muito legal, porque é uma outra ideia que as pessoas não têm. Por exemplo, as pessoas não têm ideia de que nós somos feitos existe entre 50 e 70, 75 trilhões de células no nosso corpo. Muita coisa. 50 milhões delas são trocadas todos os dias. A gente destrói 50 milhões de células.
e cria uma nova no lugar, porque nós temos muitas células chamadas proliferativas, que se trocam rapidamente, como são justamente as células do sistema imunológico, que são muito ativas, elas se desgastam facilmente, e frente a uma infecção, nós criamos milhares de células em minutos, né? Uhum. Porque é só você pegar um hemograma, né? Um exame de sangue que mede as células de defesa, numa pessoa que está, por exemplo, com uma pneumonia. Se você faz às 8 da manhã um exame de sangue, ela tem lá, sei lá, 8, 10 mil leucócitos. Se fizer o exame 12 horas depois, ela pode ter 18 mil leucócitos, 20 mil leucócitos, porque ela criou nesse período um número imenso de células para se defender daquela infecção. Essa é a maravilha do sistema imunológico. E quando eu decidi fazer esse curso junto com a AIDE, né, com o Paulo Bataclin, que é o CEO da AIDE, que a gente tem uma parceria aí de longo prazo, né? Aliás, nós fomos os primeiros, eu e o Paulo Bataclin, fomos os primeiros a criar uma pós-graduação em saúde quântica no Brasil em 2012. Né? Foi a primeira pós-graduação na área quântica, autorizada pelo MEC, dentro da educação formal, né? E é muito interessante porque no ano seguinte eu fui para os Estados Unidos. Eu vim aqui para os Estados Unidos, mas fui lá na universidade onde eu acabei fazendo meu doutorado, que é a International Quantum University. Eu fui num congresso e eu conversei lá com mais de 50 países, pessoas de mais de 50 países. O Brasil era o único que tinha uma educação formal em saúde quântica. Eu fiquei muito feliz naquela época. Então, nós sentamos para conversar e resolvemos criar o curso de imunonutrição justamente pela necessidade que eu vejo das pessoas entenderem a importância da imunidade, a importância do sistema imunológico, o quanto que esse sistema recebe a influência também da nutrição. Porque a gente sabe, por exemplo, que emoções modificam o nosso sistema imunológico, né? Aliás, o Deepak Chopra, né, que eu tive a oportunidade de estar já 2 vezes em congressos que ele foi palestrante e eu também era palestrante no mesmo congresso, e eu conversei alguma coisa com ele. E o Deepak Chopra diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim que os nossos leucócitos, eles ficam observando as nossas emoções. Então, eles ficam bisbilhotando, essa é a palavra que ele usou, claro que é uma tradução do que ele usou, mas eles ficam bisbilhotando as nossas emoções para ter respostas de acordo com aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente, né? Então, se é tão importante assim, nós precisamos aprender a nutrir melhor e realmente ajudar, né, os nossos, as pessoas que querem conhecer mais sobre isso. 80% de todos os problemas de saúde estão relacionados com o sistema imunológico, e isso é muito importante. E as pessoas também não se dão conta disso. Por quê? Nós temos problemas que são causados em função de um sistema imunológico hipoativo, como é o caso de uma infecção mais grave, de infecções de repetição, câncer, né? Infecções como essas virais, né, que são herpes zoster, hepatite viral crônica. Então, essas coisas todas estão ligadas com a falta de condições desse sistema imunológico responder. E, ao mesmo tempo, nós também temos o outro lado, que é um sistema imunológico hiperativo, que está desregulado. E alergias são as doenças autoimunes, que estão cada vez mais comuns, né? Então, situações autoimunes que às vezes não conseguem encaixar dentro de uma doença, mas são pessoas que criam autoanticorpos, né? E vão fazendo situações assim. Então, nós temos esses dois lados. E nós temos no meio uma coisa importantíssima, que é a inflamação. Tudo que acontece para resolver precisa inflamar. Então, o nosso sistema imunológico ele é o responsável pela inflamação, tanto na situação pró-inflamatória quanto na situação
anti-inflamatório, ou seja, ele tem que regular, ele tem que inflamar, resolver a situação, né? A gente diz assim, porque é isso que ele faz, comer os restos do campo de batalha, porque os macrófagos, né, vão lá e fazem isso, e depois disso acontecer, ele tem que regenerar e recuperar, é tudo o sistema imunológico que faz, né? Então a gente tem realmente que aprender um pouquinho mais sobre isso. E a proposta desse curso é justamente mostrar o sistema imunológico. Eu tenho né, um professor convidado no curso que é o Dr. Flávio Ferreira. Ele é um imunologista integrativo há mais aí de 20 anos. E ele fala muito, ele tem uma didática legal e ele explica toda a questão do que é o sistema imunológico. Eu falo da parte de nutrição, a gente dá detalhes de como essas relações, né? Tanto a nutrição pode melhorar o sistema imunológico, como ela também pode fazer o contrário, né? Então, dietas muito ácidas, dietas, por exemplo, muito carregadas de produtos como derivados de leite, a própria proteína do leite, a lactose, elas são dietas que estimulam muito a parte inflamatória. Então, eles também são ruins para o sistema imunológico. Toda vez que você tiver uma condição ou uma situação em que o sistema imunológico fica tendo que trabalhar muito à toa, ou seja, sem ter uma coisa bem definida, você está gastando energia e substrato desse sistema, e isso vai acabar faltando para ele te defender, por exemplo, do câncer. A gente produz em torno de 10.000 células cancerígenas por dia. Isso também é uma coisa que ninguém sabe, né? Ninguém presta atenção nisso. Mas a gente está o tempo todo produzindo células que têm mutações, que não são adequadas. E essas células, elas têm que ser sinalizadas e elas têm que ser identificadas e destruídas pelos nossos natural killers, né? Que são células próprias para isso e para nos defender em geral, faz parte da nossa defesa, tanto a inata, que a gente já tem, a inicial, quanto a adaptativa, que acontece ao longo da vida. E também linfócitos, que a gente tem os linfócitos citotóxicos, que também destroem células cancerígenas. Por que a gente desenvolve câncer se nós temos um sistema pronto para destruir células cancerígenas? Porque esse organismo está com algum problema. E a sinalização da célula está ruim, ou seja, existe alguma coisa que engana o sistema imunológico, ou o sistema imunológico está ocupado fazendo outra coisa e não consegue ver que isso está acontecendo, né? Ou então, né, o terreno biológico desse organismo, por exemplo, está muito ácido, e isso mexe com todo esse esquema, né? Com toda essa situação que é comum para o sistema imunológico poder se defender e arrumar e ajeitar. Na verdade, eu acredito que o sistema imunológico é o que realmente nos mantém vivos, isso é uma verdade. As pessoas pensam assim, porque nos defende de vírus, bactérias, fungos, também, mas não é só isso, né? Ele é responsável pela nossa vida no geral, né? Na situação global, do que a gente precisa para se manter vivo. Sim. E aí, gente, o que vocês estão achando da live? Tá tendo bastante informação. Assim, para mim é um termo novo, que eu acho que traz muito no meu trabalho. Eu falo muito sobre energia, padrões inconscientes, reconexão com a nossa verdade. Então, muitas vezes a gente precisa entender que a alimentação, assim, pode muitas vezes gerar uma fadiga, uma inflamação, mas se o corpo está mandando sinais desse desalinhamento, vamos dizer assim, não adianta a gente meditar, não adianta a gente só querer fazer um ritual de manifestação, ou a gente trabalhar as crenças, né? Eu acho que essa questão de olhar as células como, de fato, uma carência nutricional, se elas estão precisando ou não, e porque, assim, eu acredito que sem nutrição, a energia ela não vai expandir, ela vai se esgotar. Foi o que a senhora falou anteriormente, falando sobre essa ponte, né?
como que a imunonutrição ela pode ser uma ponte, né, no físico e ajudando também de dentro para fora. Porque não adianta, né, a gente ter uma escassez biológica, uma falta de magnésio, excesso de açúcar, algum tipo de intoxicação, né, no corpo, para a gente expandir de fato, para a gente ter melhora no humor, na saúde, na energia como um todo, né? Acho que é muito importante a gente observar o ser como um todo, né? Olhando essa parte mais integrativa, do corpo físico, entendendo que as alergias, né? Eu acredito muito nessa psicossomática, né? Das emoções. É como se passasse por várias camadas, né? De dentro para fora, até a gente olhar de fato, olha, algo está acontecendo, o corpo vai emitindo esses sinais, né? Exatamente. Eu vejo o organismo humano como uma união entre a energia e a matéria. Sim. E a gente tem que entender realmente que sem uma boa nutrição celular, nenhuma terapia funciona, nada vai funcionar direito, porque o organismo não consegue fazer a resposta. Então você pode ter a melhor das intenções, e eu vejo que é indispensável hoje você cuidar das suas crenças, você criar ritmos, né, e rotinas de meditação, de decretos. Isso aí eu acho que já faz parte hoje obrigatória da nossa vida e as pessoas têm que acordar para isso, né? Aumentar essa consciência, porque aí você está trabalhando a informação que você pode Uhum. criar, pode acessar, né, nesse campo de energia do universo. Então você acessa, você, né, vamos dizer assim, faz download, né? Você se conecta, mas o teu corpo, ele precisa ter condições de responder a isso, né? E para ele responder a isso, ele precisa estar equilibrado. E aí, o equilíbrio do nosso organismo é totalmente dependente da nossa nutrição celular. Existe uma diferença, porque a gente falou aqui de alimentação, que vai ser a forma com que a gente vai receber os nutrientes que vão ser absorvidos, que vão para o nosso sangue e vão estar disponíveis nas nossas células, né? Então, algumas coisas talvez que nem todo mundo conheça, e é importante ter essa visão. Existem alimentos, como por exemplo, verduras, frutas, que são ricos em micronutrientes reguladores. Então, quando você come, por exemplo, né, vamos pegar aí uma castanha, o que acontece com essa castanha, né? Ela tem um pouquinho de fibra, ela tem proteína, ela tem, né, uma proteína vegetal, ela tem um pouquinho de até muita gordura benéfica. Ela vai ter ali o selênio, por exemplo, se for a castanha do Brasil, não a castanha do Pará. Ela vai ter uma concentração um pouquinho melhor do selênio, mas ela tem um pouquinho de zinco, mas ela também tem um pouquinho de vitamina. Então, assim, ela tem várias coisas, porque a própria planta, ela precisa ter um monte de coisa para ser aquela planta, né? E isso aí, cada vez mais a gente tem visto que existe uma variabilidade, porque depende do lugar onde ela foi, né? Onde é que plantaram a árvore, onde é que tiraram aquele, né? Aquela, no caso, a castanha, da onde que saiu, qual é a localização. Isso tem uma variação muito grande do nutriente que vai ter. Então, às vezes, você está comendo alguma coisa que é rico em e na verdade não é tão rico assim, porque depende de onde é que foi plantado, onde é que foi colhido, quanto tempo ficou no caminho até chegar na tua casa, como é que ele foi conservado, né? Então várias questões que a gente vê hoje são impactantes em ter o nutriente disponível. Sem contar que nós também precisamos que a parede do intestino esteja em condições de absorvê-la, né? Absorver os nutrientes. Nós temos que lembrar que nós temos uma microbiota, um microbioma no intestino, que são bactérias consideradas as bactérias benéficas, que também interferem tanto na digestão quanto na absorção. Ela pode ser uma microbiota boa, que vai inclusive produzir vitaminas e minerais para você absorver mais, como é o caso do complexo B, mas também ela pode estar com uma coisa chamada disbiose, né?
que é uma alteração na qualidade dessa microbiota, fazendo com que isso seja, em vez de benéfico para nós, seja maléfico. Você pode ter a parede do intestino inflamada, o que é muito fácil inflamar hoje em dia, pelo tipo de alimento, muito alimento processado, alimento com muito açúcar, refrigerantes, as intolerâncias e as sensibilidades alimentares que a gente tem, que nem sempre presta atenção, né? A permeabilidade intestinal pode estar aumentada e quebrada e entrar macromoléculas. Então, é assim uma porção de situações que interferem diretamente na absorção e no uso dos nutrientes. Então, se você não tem uma dieta adequada, não chega até você, mesmo tendo uma dieta adequada, pode não ter o nutriente certo naqueles produtos. Aí você não tem uma boa digestão, aí você não tem uma boa absorção, como é que a tua célula vai dar conta se ela não tem o nutriente certo, né? Então, quando você olha para este lado, você se dá conta da importância do suplemento, né? Nesse curso a gente coloca muitas sugestões de suplementação. Eu sou uma pessoa muito assim, como é que eu vou te dizer? Eu entrego tudo, eu não sou de guardar nada. Eu dou nome e sobrenome dos suplementos, eu digo, eu gosto desse, por isso, eu gosto daquele, né? Então a gente fica falando realmente aquilo que é importante que as pessoas aprendam. E aí as pessoas me perguntam muito, mas Rosângela, eu tenho que ser da área da saúde para fazer esse curso? Não, nós fizemos um curso que tem os dois aspectos juntos, né? Se você quer aprender mais sobre o que você deveria fazer para melhorar a tua nutrição, com a ênfase da tua imunidade, você pode entrar no curso e aprender. A gente fez um curso muito didático, ele está dividido em 8 aulas. Nós temos uma forma de que as pessoas, mesmo que não tenham noção da parte da área da saúde, conseguem entender, captar, né? E a gente tem uma aula, a aula 7, eu fiz uma aula voltada às doenças, às patologias, né? E eu tive vários alunos já nesse curso, a gente fez uma primeira versão ao vivo e agora ele está totalmente disponível e gravado, mas eu tive vários alunos que não eram da área da saúde, que são pessoas que me acompanham, e que me deram esse retorno, né? Dizendo, nossa, doutora, tem tanta coisa que eu queria mesmo entender e agora eu aprendi. Porque a gente ouve falar das doenças, né? Hoje a internet nos dá essa possibilidade de você acabar caindo aqui e ali, gente que fala isso, fala aquilo. Se você está mais focado em melhorar a tua saúde, você acaba escutando. Então, o que a gente fez? A gente pegou as coisas mais importantes, né, as principais dentro da proposta da imunidade e a gente meio que transforma isso numa forma mais simples de você entender e até com uma linguagem mais simples e mostrar assim, o que eu posso fazer em termos de suplementos para ajudar as pessoas neste momento que estão sofrendo o que a gente chama de desafios imunológicos, né? Por exemplo, o câncer é um desafio imunológico, né? A gente às vezes não pensa desta forma, né? As pessoas têm muito essa coisa de que parece que o câncer caiu do céu na cabeça deles, né? E na verdade não é uma doença imunológica sistêmica que atua em um local específico, que era o lugar do nosso corpo, era o elo mais fraco da corrente no nosso corpo. Então, quando você começa a desmistificar e olhar desta forma, e também aprender a utilizar melhor, né, a suplementação, né, os nutrientes em geral, outra coisa que as pessoas não têm noção é da nossa capacidade de antioxidação, né? A gente fala muito de radical livre, a gente fala muito de oxidantes, antioxidantes, né? Mas a gente não tem muita noção que nós temos um sistema do nosso organismo chamado sistema redox, né? Que é o sistema que é capaz de controlar a quantidade de oxidação nas nossas células, nos nossos tecidos. Isso é muito importante. Por quê? Porque o que mais oxida a gente é a coisa que nós mais precisamos para viver, que é o oxigênio.
nós somos aeróbicos, né? Nós moramos nesse planeta, nós estamos aqui nesse planeta porque esse planeta tem oxigênio, né? Então, isso é importante a gente entender, né? Que nós somos seres aeróbicos. E o oxigênio, ele tem uma capacidade muito grande de reagir com metais e ele oxida. É só você pegar uma barra de ferro e deixar o ar livre, ela vai enferrujar. Isso é oxidação. Isso acontece no nosso corpo. Então, nós temos um sistema de enzimas, são as chamadas enzimas antioxidantes, que elas são capazes de bloquear as cascatas de oxidação. O que é uma cascata de oxidação? É quando esse radical livre, né, que geralmente começa com oxigênio, mas tem muita coisa que também é radical livre, né? Toxinas, às vezes até restos celulares acabam oxidando. Então tem muita coisa que nos oxida, gente. Gente, eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito, que vocês precisam entenderem isso. Viver faz muito mal para a saúde, porque tudo que acontece, tanto dentro de nós quanto fora de nós, pode interferir na nossa saúde. Então, fiquem com isso em mente. Surgiu até um comentário do Paulo e uma pergunta em relação a, acho que abordando um pouco mais sobre isso, falando assim, parabéns pela live, pelo tema. Minha pergunta é, o nosso sistema imunológico consegue identificar qualquer corpo estranho? Ele perguntou isso aqui. Então, nós temos uma equipe, uma equipe do nosso sistema imunológico que é capaz de identificar. Essa é uma das premissas mais importantes do sistema imunológico, que é o que vai identificar o que é meu do que não é meu, que é o self e o não self, né? E isso está, por exemplo, em grande parte na parede do intestino, onde a gente tem lá as placas de Peyer, que são nódulos que estão cheios de células de defesa, e tudo que está, porque pensa assim, quando eu engulo alguma coisa, eu estou colocando algo de fora de mim para dentro de mim. Então, o trato digestório, ele é um local onde tem contato do meio externo com o meio interno. Então, a parede do intestino, por exemplo, tem muitas dessas células capazes de identificar aquilo que serve para mim, aquilo que não serve, o que é meu, o que não é meu. E depois, circulando no nosso corpo, nós vamos ter o tempo todo essas patrulhas, né? Que vão ficar sitiadas nos linfonodos, por exemplo, e elas saem, é igual ao exército, gente, igualzinho. Tá? Eles se criam em patrulhas, eles têm horários para patrulhar, eles saem juntos. Então, o que acontece? Eles vão identificando. Aí nós entramos numa outra seara, tá? Que é, por exemplo, quando o organismo começa a identificar como não meu aquilo que é meu. E isso é que leva à doença autoimune, né? Que a gente chama de mimetização molecular, por exemplo, que é quando começa. Então, imagine, tá? Só para você ficar um pouco mais. Entender um pouco melhor essa situação. Você imagina então que você tem lá a inflamação na parede do intestino, quebraram as junções apertadas, as tight junction entre uma célula e outra no intestino. Tudo que absorve tem que absorver pela célula, não pelo intervalo entre elas. Porque quando absorve através da célula, vira meu. Entenderam? Estava fora, não era meu, tá na luz intestinal. Mas quando eu absorvo, ele entra pela célula. E essa absorção, naquelas franjinhas que tem lá, né, na célula, para aumentar a capacidade de absorção, são as microvilosidades, ela vai, o alimento, o nutriente vai entrar e vai atravessar a célula até o capilar onde está o sangue. Esse momento é o momento que vira meu, tudo que eu absorvi. Mas se tiver quebrada a junção entre uma célula e outra, afastada a célula pela inflamação, pelo aumento da permeabilidade, pode entrar no meio entre uma célula e outra, pode entrar macromoléculas. O que são macromoléculas? São, em vez de ser uma coisa muito pequenininha, como é uma molécula de zinco, uma molécula de cálcio, pode ser uma mistura de alguns peptídeos, ou seja, alguns aminoácidos,
Então, é uma proteína, um pedaço de proteína maior que entra no sangue. Imediatamente ele olha para aquilo lá e diz assim: opa, isso aqui não é meu, porque né, é maior do que, em termos de tamanho, também é importante, então é maior do que deveria ser para absorver, e tem proteína diferente aqui. O interessante disso é que a gente acaba se alimentando mais ou menos das coisas que a gente gosta, ou que são mais acessíveis para nós, né? Tá mais fácil. Então você acaba comendo frequentemente as mesmas coisas. E aí você acaba também tendo a entrada nessa situação de inflamação, entra no teu organismo pedaços que são meio parecidos, porque vêm da mesma, né, do mesmo tipo de alimento que a gente teve, que a gente come. Então, come frequentemente, acaba quebrando naquele pedaço, você entra, e aí o teu organismo, o teu sistema imunológico, ele começa a olhar para essas macromoléculas que frequentemente entram e começa a fazer anticorpos. Ele bate foto, né, daquela sequência de aminoácidos, né, daquela macromolécula, e cria uma arma especial para aquilo, que é o anticorpo, né? Aí o que ele faz? Ele guarda esses anticorpos, ele tem lá, né, a memória dele. Aí, eventualmente, um momento que você está com uma fadiga do sistema, uma exaustão, ou você está numa situação complicada, uma nutrição que não está legal, o que esses soldadinhos do sistema imunológico podem fazer? Quando eles estão patrulhando, eles podem olhar, vou pegar uma coisa bem fácil, porque é muito comum isso acontecer desta forma. A tireoide. Ele vai olhar lá na tireoide e vai dizer, mas peraí, aqui, ó, essa sequência de aminoácidos da tireoide, do tecido da tireoide, tá muito parecida com aquele invasor. Vai ver que o invasor se escondeu na tireoide. Então, ele vai lá Lembra que é que nem exército. Ele vai lá no quartel-general, no linfonodo, e avisa os outros. Ó, eu achei o inimigo. Ele tá lá na tireoide. E ele começa a fazer autoanticorpos, que são anticorpos contra a tireoide. O que acontece nesse momento é que você desencadeia uma doença autoimune. Você faz uma tireoidite, que é uma tireoidite que pode ser de Hashimoto ou uma tireoidite autoimune por outro autoanticorpo. Esta é uma situação bastante comum. Tem muita gente com tireoidite por essa razão. Ou a manutenção da tireoidite se dá por essa razão, né? Como as outras doenças autoimunes. Isto, gente, pode estar acontecendo agora com vocês, mas nós também temos a possibilidade de resolver isto, porque nós temos o sistema imunológico bem dinâmico, tá? Ele não é estático, ele é dinâmico. Então, tá, ele identificou, criou, fez o anticorpo, fez a inflamação, aí ele vai lá e se recompõe, ele se organiza, desinflama, melhora, guarda a informação, e isso pode até melhorar. Mas isso pode se repetir, porque se a pessoa não criou um hábito adequado alimentar, não tem o nutriente certo, vai criando essas situações e ela acaba se transformando em um problema mesmo, né? Numa doença, numa patologia, certo? Muita coisa, assim, eu amei descobrir mais sobre esse tema. Eu já quero eu mesma rever essa live com um caderninho e anotar tudo que a senhora falou. Então, eu queria agradecer todo mundo que já esteve aqui. Aproveitar, acessar o site da AGE para vocês garantirem a vaga no curso de mononutrição. Já seguirem a doutora Rosângela e a AGE também, para vocês aprofundarem ainda mais sobre esse tema, que ela traz muito conteúdo lá em referente a isso e muito mais sobre outros assuntos. Queria perguntar para a senhora se você quer deixar algum tipo de dica final, tem alguma coisa na prática, para quem quer começar, para cuidar da sua imunidade com mais consciência, o que a senhora queria deixar um recado final para a live? Ótimo. Então, a primeira
questão que eu acho fundamental é vamos aprender sobre os assuntos, né? A gente precisa aprender, claro que aprender de forma que seja coerente, que seja com fundamento. Porque eu acredito muito, gente, eu dedico a minha vida hoje, né? Nos últimos anos aí, eu fiquei 37 anos dentro de consultório, eu trabalhava até as 2 da manhã, eu trabalhei muito, eu tive muita experiência sempre, mas de lá para cá, nos últimos anos aí, eu tenho me dedicado a isto, a consultorias, mentorias, aulas, palestras, para acordar as pessoas, para fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento. Porque o conhecimento, ele realmente empodera as pessoas. É o conhecimento que vai fazer com que você se liberte de todas essas crenças que não estão adequadas sobre este assunto da imunonutrição, por exemplo, ou da própria imunidade, né? E quando você tem o conhecimento, você tem condições de fazer uma melhor escolha. E são as escolhas que fazem o teu futuro. Tudo que vai acontecer na sua vida depende daquilo que você fez a escolha hoje. Então, aprenda mais, procure pessoas que tenham conhecimento e que distribuam conhecimento. Eu estou aí disposta, tem outras pessoas como eu, como a Bia, que está disposta a isso também. Então, eu acho assim, a chave para tudo é vamos aprender mais, vamos ter um conhecimento que nos liberte e que nos dê empoderamento. Ai, obrigada pela sua participação, te conhecer também assim de uma forma online, mas está sendo um prazer para mim também aprender todo o seu conhecimento. Acho que isso é muito válido. Então, parabéns pelo seu trabalho, por trazer essa mensagem para outras pessoas, enfim, para a gente trazer isso, transbordar todo esse tema que eu acho que é muito importante a gente ir olhar para o corpo como um templo mesmo. Gratidão, viu?